Olá, eu me chamo Lilian de Souza e sou mediadora de leitura no projeto Amores e Desamores, a Família na Literatura. Hoje eu escolhi para ler para vocês um conto escrito pela Conceição Evaristo, uma das escritoras brasileiras que tem ganhado cada vez mais destaque com sua obra. Ela é mineira, é radicada no Rio de Janeiro, doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. E ela começou a escrever até certo ponto tardiamente. Ela começou a escrever em 1990, aos 54 anos de idade. Porém, sua obra teve muito destaque e ganhou vários prêmios, inclusive o Jabuti em 2015. Eu escolhi hoje para vocês um conto chamado Aramides Florença, que está nesse livro aqui, ó. Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Vamos conhecer a história de Aramides Florença? Aramides Florença. Quando cheguei à casa de Aramides Florença, a minha igual estava sentada em uma pequena cadeira de balanço e trazia no colo um bebê que tinha aparência de quase 1 ano. Esta é a minha criança, me disse a mãe antes de qualquer outra palavra, o meu bem-amado. O nome dele é Emildes Florença. E susteve a criança em minha direção como se fosse me oferecer um presente. O menininho sorriu para mim. Percebi que alguns dentinhos enfeitavam a sua pequenina boca e reconheci no gesto dele um aceno de boas-vindas. Por uns momentos me esqueci da mãe e me perdi na contemplação do filho. Ele começou a balbuciar algo que parecia uma cantiga. Aramides me olhou dizendo, feliz, que o seu filho pronunciava sempre os mesmos sons desde que o pai dele havia partido há quase 1 ano, quando o bebê tinha somente alguns dias de vida. Eu percebi intrigada que, tanto pelos sons, como pela expressão do rosto e movimentação de corpo do menininho, o melodioso balbucio infantil se assemelhava a uma alegre canção. Teria a criança tão novinha? Pensei mais tarde, quando ouvi a história de Aramides Florença, se rejubilado também com a partida do pai? Só a mãe, só a mulher sozinha lhe bastava. Aramides Florença buscava ser o alimento do filho, e literalmente era. O menino só se nutria do leite materno. A sopinha que o pediatra havia recomendado e que a mãe preparava cuidadosamente, o bebê mal provava, recusando sempre. Ela pacientemente insistia, cantava, dançava, sorria. Ele também fazia festas, a festa da mãe. Mas, quanto ao aceite da comidinha, nada. O pediatra insistia para que ela deixasse a criança padecer um pouco de fome. Aramides detestou a brutalidade da sabedoria pediátrica. Entretanto, cumpriu o conselho. Passou quase 1 dia sem amamentar a criança. No final da tarde, seus seios jorravam uma láctea aflição que lhe empapava toda a veste, enquanto o pequeno faminto jazia triste, sem um choro sequer, quieto no bercinho. Subversivamente, a mãe descumpriu a ciência médica e ofereceu os seios ao bebê. E desde então, uma peleja, a única, ameaçava o cotidiano dos dois. Não mais com o sacrifício da fome, que essa arma Aramides considerava suja. Preferia o jogo da sedução, a dança e a música. Mas a esperteza infantil era também grande, e o jogo que o filho fazia, emparelhado ao dela, era mais sedutor. A vitória sempre pertencia ao pequeno. Entretanto, nem sempre fora assim. Antes havia a figura do pai por perto. O nome do pai, do menino, desconheço, pois Aramides Florença só se referia ao homem que havia partido como o pai de Emildes, ou como o pai do meu filho. Florença tivera uma gestação feliz. Ter um filho havia sido uma escolha que ela fizera desde mocinha, mas que vinha adiando sempre. Vivia à espera de um encontro em que o homem certo lhe chegaria para ser o seu companheiro e pai do seu filho. Um dia, realmente, este homem apareceu. Foram felizes no namoro. E mais felizes quando decidiram ficar juntos. Ela, chefe do departamento de pessoal de uma promissora empresa, ele, funcionário de um grande banco. Sem muitas preocupações e apertos econômicos, conseguiram montar um modesto, mas confortável apartamento. A vida seguia conforme as expectativas dos dois. A gravidez desejada logo aconteceu.
Sentindo-se bem-aventurados, se rejubilavam quando o exame de urina deu positivo. Desde então, os dois grávidos mais felizes prometeram ser para repartirem a felicidade com a criança que estava por vir. Não tinham preferência quanto ao sexo e cada vez que a gestante deitava para fotografar o bebê, ainda morador da casa interna da mãe, o casal repetia a uma só voz para o médico: "Não nos diga o sexo da criança. Queremos experimentar a surpresa." E durante os 9 meses vivenciaram as excitações dos parentes e amigos em seus prognósticos. Um enxoval multicor foi preparado para atender se menina ou se menino fosse. Jogos de adivinhas, entretanto, eram realizados pelas pessoas que participavam da intimidade do casal. Garfos e colheres se tornavam objetos adivinhatórios nos lugares onde a mãe deveria assentar-se. Se procurar cadeira onde está o garfo, é menino. Se procurar da colher, o ânimo dela também era lido como vestígio de indicação do sexo do rebento. Mais preguiça ou sono indicava o bebê como sendo do sexo feminino. Gravidez de menina, diziam algumas pessoas. A gestante fica mais preguiçosa, mais sonolenta. O corpo da grávida também distinguia o sexo de quem ali dentro morava. Não havia quem não tivesse um olhar de lince mais potente do que o do ultrassonografia, que, ao contemplar o formato da barriga de Aramides, não conseguisse emitir as suas certezas adivinhatórias. "É uma menina", diziam algumas vozes. "Veja como a barriga dela está arredondada, copiando a lua." "É um menino", arriscavam outras afirmações. "Barriga pontiaguda como uma lança, um membro em riste." De prognósticos em prognósticos surgiram as previsões de gêmeos, 2 meninas, 2 meninos, um casal. Os grávidos se deixavam contaminar igualmente a cada profecia, até o surgimento de outra, no instante seguinte. Enquanto isso, a criança, exímia nadadora, bulia incessantemente na bolha d'água materna. O pai, embevecido e encabulado com o milagre que ele também fazia acontecer, repartia os seus 1000 sorrisos ao lado da mãe. E mais se desmanchava em alegrias quando percebia, com o toque da mão ou com o encostar do corpo no ventre engrandecido da mulher, a vital movimentação da criança. Desse modo, o felizar do casal seguia e media ansioso o tempo à espera da hora maior. Um dia, algo dolorido no ventre de Aramides inaugurou uma perturbação entre os dois. Já estavam deitados, ela virava para lá e para cá, procurando uma melhor posição para encaixar a barriga, e no lugar em que se deitou, seus dedos esbarraram-se em algo estranho. Lá estava um desses aparelhos de barbear em que se acopla a lâmina na hora do uso. Com dificuldades para se erguer, gritou de dor. Um filete de sangue escorria de um dos lados de seu ventre. Aramides não conseguiu entender a presença daquele objeto estranho em cima da cama. Havia dias que o barbeador elétrico de seu companheiro havia estragado e ele estava usando um daqueles antigos. O homem, pai do filho de Aramides, Florença, não soube explicar a presença do objeto ali. Talvez tivesse sido na hora em que ele foi preparar a cama dos dois. Talvez ele estivesse com o aparelho na mão. Talvez, quem sabe. Quase 3 semanas após o acontecido, outro fato veio causar mais uma inquietação e um ligeiríssimo mal-estar na confiança que Aramides depositava em seu homem. Entre os dois, me dizia ela, desde quando se conheceram, nunca havia tido um momento sequer de suspeição de um para com o outro, mas em uma noite, quando o corte da lâmina de barbear ainda ardia no ventre de Aramides, foi que mais um episódio aconteceu. Estava ela no último mês de gestação, quando meio sonolenta, já de camisola, mas ainda de pé, narcisicamente se contemplava no espelho do banheiro. Estava inebriada com a mudança do próprio corpo. Tudo nela aumentara. O volume dos cabelos, a sobrancelha e até uma pequena verruga debaixo do braço. Pelo espelho, viu o seu homem se aproximar cautelosamente. Adivinhou o abraço que dele receberia por trás. Fechou os olhos e gozou antecipadamente o carinho das mãos do companheiro em sua barriga. Só que nesse instante, gritou de dor. Ele, que pouco fumava,
e principalmente se estivesse na presença dela, acabara de abraçá-la com um cigarro aceso entre os dedos. Foi um gesto tão rápido e tão violento que o cigarro foi macerado e apagado no ventre de Aramides. Um ligeiro odor de carne queimada invadiu o ar. Por um ínfimo momento, ela teve a sensação de que o gesto dele tinha sido voluntário. A bolha que se formou no ventre de Aramides dias depois vazou. Vazou antes da bolsa guardadora de seu filho escorrer copiosamente por sua perna abaixo, pré-anunciando que o seu bebê já estava a caminho. As horas antecessoras ao parto foram momentos de intensa aflição para o pai de seu filho, dizia Aramides. Tremendo, o homem ligou para um amigo, pedindo-lhe que os levasse ao hospital, pois ele estava tão nervoso que não conseguiria dirigir. E quando o médico lhe perguntou se ele iria assistir ao parto e fotografá-lo, ele apenas respondeu que a sua coragem masculina não lhe permitiria tal proeza. Foi um parto rápido, me afirmou Aramides. Emildes escorregou logo de dentro de mim. Mãe, pai e filho felizes no outro dia deixaram o hospital. Sagrada família! O homem repetia cheio de júbilos a louvação de sua trindade, ele, a mulher e o filho. Os primeiros dias foram só a solicitude da parte dele. Tanto era o desvelo, tanta era a água trazida na peneira, que Aramides, a rainha-mãe, esqueceu por completo as dores e a tênue desconfiança vividas anteriormente. Na deslembrança ficou dissimulado o doer da lâmina na cama, a lhe resfolegar na barriga. E a dolorosa ardência do cigarro aceso esmagado em seu ventre também buscou se alojar no esquecimento. Tudo tinha sido atordoamento de alguém que experimentava pela primeira vez a sensação de paternidade. Com certeza, tudo tinha sido atrapalhação de marinheiro de primeira viagem. Passadas as 2 primeiras semanas, uma noite, já deitados, o homem, olhando para o filho no berço, perguntou a Aramides quando ela novamente seria dele. Só dele. A indagação lhe pareceu tão despropositada que ela não conseguiu responder, embora tenha percebido o tom ciumento da pergunta. Um silêncio sem lugar se instalou entre os dois. Aramides desejou que o bebê acordasse chorando, mas ele ressonava tranquilo. Buscando apaziguar a insegurança do homem, ela se aconchegou a ele, que levantou rispidamente. E foi tão violento o bater de porta, quando ele abandonou o quarto, que o bebê, antes tão em paz, acordou chorando. Cenas mais ou menos semelhantes voltaram a acontecer entre os 3 várias vezes. O medo começou a rondar o coração e o corpo de Aramides. Antes, o olhar caloroso e convidativo do homem, que tanto lhe agradava e a que ela correspondia de bom grado, com sentimentos de pré-gozo, passou a incomodá-la. Já não era mais um olhar sedutor, como fora inclusive durante quase toda a gravidez, e sim uma mirada de olhos como se ele quisesse agarrá-la à força. O bebê, ainda na fase de ser o corpo extensivo da mãe, com poucos dias de vida cá fora, parecia experimentar a mesma sensação de incômodo. Abria-se em prantos, mesmo estando no colo da mãe, quando pressentia a aproximação do pai. O homem deixou de ter as palavras de júbilo em louvação à Trindade, a qual ele pertencia. A família não lhe parecia mais sagrada. Não mais exultava diante da mulher e do filho. Um dia, a sutil fronteira da comedida paz, que nos últimos tempos reinava entre o homem e a mulher, se rompeu. O dique foi rompido. A mostra, o engano velado que se instalara entre os dois desde a gravidez e que ambos tentavam ignorar, ganhou corpo concreto. E foi por meio do corpo concreto dos dois que a eclosão se deu. Estava eu amamentando o meu filho, me disse Aramides, enfatizando o sentido da frase ao pronunciar pausadamente cada palavra, quando o pai de Emildes chegou. De chofre arrancou o menino dos meus braços, colocando-o no bercinho sem nenhum cuidado. Só faltou arremessar a criança. Tive a impressão de que tinha sido esse o desejo dele. No mesmo instante, eu já estava de pé, agarrando-o pelas costas e gritando desamparadamente. Ninguém por perto para socorrer o meu filho e a mim.
Numa sucessão de gestos violentos, ele me jogou sobre a cama, rasgando minhas roupas e tocando violentamente com a boca um dos meus seios que já estava descoberto no ato da amamentação de meu filho. E dessa forma, o pai de Emildes me violentou. E em mim, o que ainda doía um pouco pela passagem de meu filho, de dor aprofundada, sofri, sentindo o sangue jorrar. Do outro seio, o que ele não havia tocado, pois defensivamente eu consegui cobrir com parte do lençol, eu senti o leite irromper. Nunca a boca de um homem, como todo o seu corpo, me causara tanta dor e tanto asco. Até então, inexplicavelmente, esse era o homem, aquele que eu havia escolhido para ser o meu e com quem eu havia compartilhado sonhos, desejos, segredos, prazeres. E mais do que isso, havia deixado conceber em mim um filho. Era esse o homem que me violentava, que machucava meu corpo e a minha pessoa no que eu tinha de mais íntimo. Esse homem estava me fazendo coisa dele, sem se importar com nada, nem com o nosso filho que chorava no berço ao lado. E quando ele se levantou com o seu membro murcho e satisfeito, a escorrer o sangue que jorrava de mim, ainda murmurou entre os dentes que não me queria mais, pois eu não havia sido dele como sempre fora nos outros momentos de prazer. Insubmissas Lágrimas de Mulheres, de Conceição Evaristo. Existe uma curiosidade, uma peculiaridade aqui nesses contos. São 13 contos. Todos eles levam o nome de mulheres. Mas não levam apenas o nome. Levam o nome e o sobrenome. Segundo a Conceição Evaristo, é para que as pessoas saibam que essas mulheres têm importância, que elas existem. Bom, fica aí a dica para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa obra. Esse conto foi mediado muitas vezes em salas de aula para adolescentes, né, de terceiro ano ou então de faculdade. E havia muita discussão justamente sobre essa posição que infelizmente nós temos na nossa sociedade do homem olhar para a mulher como se a mulher fosse um pertence dele, um objeto, um bem, né, uma propriedade. E de não aceitar nem mesmo, né, infelizmente essa coisa que é o machismo, essa sociedade patriarcal, ela faz muito mal, não só para as mulheres, mas para os homens também, né? Pois nessa situação desse conto aqui, esse pai não conseguiu nem mesmo entender que ele não estava perdendo a mulher dele para o filho. Ele estava ganhando um filho e vivendo uma outra fase dentro do seu casamento. Bom, gente, se vocês ficaram curiosos por conhecer as outras histórias que contém esse livro aqui, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, escrito pela Conceição Evaristo, eu deixo como dica. E como eu falei para vocês, essa obra foi mediada para muitos adolescentes e sempre gerava bastante discussão. Então, quem tiver essa curiosidade, que puder ler ou reler, ou quiser deixar o seu comentário a partir dessa leitura que eu fiz hoje, aqui no nosso vídeo, a gente terá o maior prazer em conversar com vocês depois. Muito obrigada e até a próxima.